das políticas públicas e na verificação se essa participação e se esses controles estão sendo efetivos na construção e na eficácia dessas políticas públicas. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o nosso primeiro palestrante, que é o professor Humberto Falcão Martins. Professor Humberto Falcão Martins é diretor do Instituto Publis e professor da Fundação Getúlio Vargas na Escola de Administração Pública e de Empresas. É graduado em Administração Pública, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e doutor em Administração. Quero ressaltar que o professor Humberto tem mais de 60 trabalhos científicos publicados, 19 livros e capítulos em livros, e também foi agraciado com o prêmio ANPAD de Administração Pública e com a medalha Hélio Beltrão, que foi um professor em matéria de administração pública. Professor, está com a palavra. Obrigado. O senhor teria 30 minutos, vou lhe avisar com 20. Ok, agradeço. Bom dia a todos. Uma imensa satisfação estar presente aqui. Eu queria parabenizá-los a todos pela organização do evento, primeiramente pelo nascimento da Fundação, né, que já nasce muito bem embalada por esse debate. É muito bom saber que a gestão pública foi eleita o tema número 1 inicial, né, e eu fico muito feliz, agradeço muito o convite, é uma honra estar aqui com vocês diante de pessoas extraordinárias, destacadamente duas mulheres extraordinárias, Marina Silva e Luiz Helena, né? E, enfim, é muito desafiador falar de gestão pública em 30 minutos, né? É quase que uma missão impossível, né? Eu preparei aqui alguns slides, não sei se tem um passador ou se eu posso pedir para passarem, né? Mas, antes de tudo, eu posso dar o sinal, você passa? Tá bem, então pode avançar, por favor. Antes de tudo, eu queria dizer o seguinte, as questões que foram colocadas, eu tentei me pautar pelas questões que foram colocadas, né? Diagnósticos, proposições e o que é viável no horizonte de médio prazo, de um horizonte de governo. Eu vou focar em proposições, mas eu vou fazer referências a problemas por trás dessas proposições, para ser mais direto. Eu preferi ser um pouco mais abrangente e mais raso, né? Talvez durante o debate a gente possa aprofundar alguns temas se for do interesse de vocês, né? E se os meus colegas aqui do painel puderem provocar também essas questões. E também dizer o seguinte, eu me baseei em larga medida num documento que já tem alguns anos. Esse documento foi elaborado a várias mãos sob a batuta da doutora Evelyn Levi, e mais com a participação de outras pessoas, professor Caio Marini, Ciro Fernandes, Joaquim Castro, Ricardo de Oliveira, também participaram desse debate, no sentido de tentar costurar ideias e propor debates aos candidatos em 2014. Né? E esse documento ele começou a circular por aí, e agora, incrivelmente, por uma questão aí de afinidade eletiva, ele está tendo um outro boom de circulação. Então, eu estou muito baseado nesse documento, com alguns acréscimos e algumas supressões, que os meus colegas que ajudaram a elaborar o documento vão me perdoar por isso, com toda certeza. Né? E também, eu vou falar numa perspectiva quase sempre referenciada na administração pública federal executiva, muito embora a maior parte do que eu vou abordar aqui também valha para os poderes legislativo, judiciário, para estados e municípios, até porque a gente sabe que as políticas públicas acontecem em rede, né? E é tudo uma coisa só, é tudo administração pública, né? E eu também não quero deixar de mencionar que a administração pública não é só um assunto técnico de gestão. A administração pública é um assunto político, altamente político também, né? Eu vou abordar temas de gestão, mas eu não tenho nenhuma dúvida que por trás de todos esses temas de gestão que eu vou abordar, há questões políticas complicadíssimas relacionadas à forma como os governos se estabelecem no Brasil hoje, né? E que preciso pensar em dialogar essas perspectivas, né? Eu não me proponho a fazê-lo, né? Mas apenas deixo claro que isso é importantíssimo. Muitas das coisas que eu vou propor
requerem profundas mudanças no ambiente político, na forma de governo, na cultura política inclusive, né? Muito bem, tudo isto dito, imposto, vamos em frente. Pode avançar, por favor. Eu vou falar 8 pontos, 8 temas, né? Vou ter que ficar olhando para trás, porque eu fiz uma lista grande que eu não tenho toda de cabeça. Mas, primeiro tema é estratégia e desempenho, né? Qual é o rumo dos governos? Essa é a pergunta clara que está por trás, né? Quem define propósitos, quem define prioridades, quem define resultados a serem alcançados, né? E quem define as iniciativas que têm que ser executadas, né? Os governos são geridos por resultados ou para resultados, né? Pergunta rápida e simples, não. Ou os resultados são resultados de um cálculo político oportunista, né? Mas não há uma visão de resultado de longo prazo, né? O Brasil não sabe o que ele quer ser quando crescer, né? Ele cresce, decresce, enfim, derrapa na curva aqui e ali, mas não há um projeto claro. Quer dizer, o debate político não proporciona isso hoje. Não há um debate programático em torno de objetivos de desenvolvimento, pelo menos de uma maneira abrangente. O debate político se amesquinhou, né? Definhou, tá? Em torno de coisinhas e de itens polarizados e coisas que o valem, né? Então, falta essa perspectiva de longo prazo. Isso pode e deve estar num plano de desenvolvimento de longo prazo. Não tem nada que ver com PND de ditadura, não tem nada que ver com plano tecnocrático, nada disso. É um plano debatido, dialogado, consensado, que pince algumas visões. A grande questão aqui do plano de longo prazo é a questão da visão, né? Falta uma ideia visionária do projeto país, né? E não é o projeto país que está na cabeça dos economistas estruturalistas da década de 60, que é ter um projeto e ter autonomia para cumprir aquilo. Também não é isso, né? É um projeto país como um plano aberto, que vai sendo modificado, é dinâmico, dialoga com o mundo, dialoga com tudo. Mas não tem um debate de longo prazo. O PPA não proporcionou isso, né? O PPA virou um orçamentão mal feito. O PPA perdeu tudo que ele tinha de planejamento, né? Ele foi vampirizado pela perspectiva do planejamento, né? Então, é preciso ter uma ideia de longo prazo, com um claro componente visionário, né? É preciso alinhar as agendas setoriais e regionais, porque não é fácil, né? Os ambientes de política pública têm as suas dinâmicas, né? Nós sabemos, educação, saúde, meio ambiente, etc. E essas dinâmicas, elas têm que dialogar com algo de mais longo prazo, né? Essa questão da concertação e da fragmentação de políticas é uma questão muito séria, mas é possível ganhar a coerência nas políticas públicas e nas agendas setoriais, né? O PPA tem uma utilidade de médio prazo, no horizonte de governo, como uma proposta de governo para iluminar os orçamentos, sim, aí, como instrumento de integração, planejamento, orçamento, fundamentalmente, né? É preciso ter uma carteira de projetos prioritários, porque dificilmente uma organização, um governo, vai conseguir ter uma carteira de 200, 300 projetos prioritários, porque não é prioritário, né? Me refiro às práticas últimas aí do Avança Brasil, Brasil em Ação, PAC, etc., né? Que seja uma carteira prioritária, que tenha uma coerência com a finalidade, que não seja uma colagem, né? Uma carteira caótica de coisas que estão por aí e são amontoadas, né? Contratualização significa um ingrediente fundamental na gestão para resultados, você desdobrar o plano, né? Em pactuações com a primeira linha de governo, com ministérios ou secretarias ou coisas que o valham, desdobrar isso para dentro, né? Aí sim você começa a pensar um modelo de gestão para resultados em camadas com todas as suas coerências, uma camada macro, né? De longo prazo, de macro governo, setorial, de ministérios ou secretarias ou coisas que vai desdobrar os indicadores, né? Metas a serem alcançadas, incentivos a alcançarem as metas, mecanismos de monitoramento, de avaliação, tá certo? Resultados não acontecem por acaso, não existe mão invisível na área da gestão, certo? Você tem que ter uma mão visível de programar, claro, você vai reprogramando na medida que a coisa vai andando, né? Então, isso é fundamental. Avaliação de organizações, programas e políticas, avaliação começa a entrar em evidência, a gente faz muito pouco isso ainda, né? Planejamento e avaliação é um binômio, não podem estar separados nunca. E avaliação de impacto regulatório, destacando a questão das instituições regulatórias que não se restringem também às agências reguladoras. Então, o propósito desse primeiro tema assim, é dar um rumo, é estar claro para onde seguir, é tentar gerar acordos e concertações a respeito de gerar resultados que sejam, obviamente,
demandados, legitimados pela sociedade para gerar valor público. Próximo slide, por favor. Né? O próximo slide é um território absolutamente complicado, né? A gestão de pessoas. Bom, a gente sabe que a burocracia pública ela não é só uma plataforma de prestação de serviços de formulação de políticas, ela também é um espaço de poder, né? Que é utilizado pelos seus ocupantes em alguma medida em benefício próprio, né? Carreiras que se apropriam das suas funções, né? O corporativismo feroz é uma forma de patrimonialismo, não há a menor dúvida disso, né? E que se deixam levar e capturar por interesses externos. Então, a burocracia ela tem que ser das pessoas, a burocracia tem que estar a serviço do cidadão e não pautada pelos interesses dos servidores. Então, há uma série de questões históricas, se a gente tivesse tempo, passaríamos o dia debatendo isso aqui. O legado é muito ruim, a situação atual é péssima, né? A gestão de recursos humanos no governo federal foi completamente capturada por interesses particularistas ao longo dos tempos, né? Então, há um trabalho duro, fundamental, de grande envergadura política e técnica que tem que ser feito e encarado. Qual é o serviço civil do futuro? Né? No mundo de transformações, né? No mundo onde nós não vamos ter dinheiro para contratar pessoas, vamos ter que mudar a lógica de operação, né? Então, as duas principais características do serviço civil do futuro é a gestão colaborativa, fazer em parceria, fazer em rede. Essas coisas já existem, mas elas têm que ser intensificadas, né? Robustecidas, quando não estão colocadas de cabeça para cima, né? E o segundo ponto é a automação, que vai acontecer num nível inimaginável, né? Essas aplicações todas de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, de realidade aumentada, de internet das coisas, entre outras, né? Data science aplicada no setor público e tudo mais, vai acabar com uma vasta maioria, se eu pudesse aqui responsavelmente chutar, eu diria 80% das funções públicas que a gente conhece hoje vão acabar. As máquinas vão fazer. Quem trabalha com análise de dados, coleta de dados, análise de dados e até as tomadas de decisão mais simples, né, poderão ser perfeitamente feitas por máquina no futuro. Você vai ter uma máquina de fazer orçamento público. Vai fazer melhor do que uma carreira de 1000 pessoas. Né? Que vai ser, veja um absurdo, porque vai ser capaz de aprender melhor como a sociedade e o governo funciona do que algumas carreiras. Não é? Só para dar um pequeno exemplo. Então, o futuro, as perspectivas da gestão colaborativa e da tecnologia vão requerer um serviço civil completamente diferente. Até porque o que está aí, pelo menos no plano federal, daqui a alguns poucos anos ele vai embora. Né? Muita gente vai sair. Então, sistema de direção pública meritocrático. Eu não coloquei aqui em ordem de importância. Tá? Direção pública, né? É o famoso elo entre o serviço civil e a política, porque a gente trata dos ocupantes de cargos gerenciais. Né? Hoje ele é misto, ele é semi-aberto. Isso é bom, ele é muito ruim quando é fechado, ele é muito ruim quando é totalmente aberto. Mas ele é pior ainda como o nosso, totalmente sem critério, né? Para nomear e sem acompanhamento. Então tem que ter critério para entrar e tem que ter avaliação para tirar, o que significa critério para entrar e critério para sair. Redimensionamento da força de trabalho, né? Vai sem dizer que a força de trabalho ela é muito mal distribuída, né? É bem verdade que pelos indicadores internacionais, os indicadores não são bons, mas pelos indicadores internacionais, o poder público federal no Brasil é pequeno, mas ele é sobretudo mal distribuído, né? Falta muita gente em lugares importantes, sobra muita gente em lugares que são menos importantes, mas de novo os desafios tecnológicos vão impor outros parâmetros de reconfiguração dessas forças de trabalho, qualitativo e quantitativo. Regimes diferenciados de trabalho, o regime jurídico único foi um equívoco fenomenal, né? Engessou, encareceu, né? Impôs um custo previdenciário impagável, né? Muito embora a gente esteja falando em reformas ou coisa que vale, e injusto, fundamentalmente, né? Porque a grande maioria das pessoas que já se valeu dos seus benefícios não contribuiu o suficiente, né? E sobra para o cidadão pagar. Então é absolutamente fundamental pensar sim em regimes jurídicos diferenciados, né? E isso é uma tarefa de envergadura política e jurídica inacreditável, né? Mas eu não estou preocupado com essas amarras aqui agora, né? Novas formas de recrutamento e seleção. Os concursos que nos selecionam são baseados em conhecimentos apenas, né? Deveriam ser baseados em conhecimentos, em habilidades e em atitudes, né? E são mal, me permitem
a expressão, e porcamente baseados em conhecimentos. Então, os concursos estão longe de ser uma forma razoável de selecionar pessoas para o setor público. Muita gente entra e se acha no direito de poder não trabalhar, né, porque já está garantido, né? Então, isso é um grande problema que tem que ser consertado. Avaliação de desempenho, né? Não existe, ou é muito formalista, ou é muito só retórica, precisa ser levada a sério. Reestruturação de carreiras, há muitas carreiras, há fragmentação de carreiras, a tendência do Serviço Civil do futuro são carreiras, menos carreiras, carreiras mais amplas, carreiras mais horizontais, que dialogam com várias organizações, né? Uma revisão do modelo de incentivos, né? A estrutura de incentivos hoje está de cabeça para baixo, né? Você pega um servidor qualquer hoje, o mais seguro é não fazer nada, porque está todo mundo garantido, quase isso, né? Qualquer coisa que você faça, você vai correr um risco imenso de ter problema, controle. Se você cometer um erro, você vai poder ser duramente punido por conta desse erro, né? Os sistemas de controle punem mais hoje quem erra do que quem tem má fé. Essa é uma triste realidade, mas eu vou comentar isso daqui a pouco, né? Então, como é que você inova sem errar? Como é que você inova com medo de errar? Né? Você não acerta, né? Sem errar você não acerta, em outras palavras, né? Então, mas eu quero pegar um ponto do sistema de incentivos que é a tal da estabilidade, né? O problema não é a estabilidade, o problema é que ela é generalizada e ela é incondicional, né? Ela vale para todo mundo em quase amplas condições, e ela não pode ser nem incondicional e nem generalizada. Ela vale para alguns, porque ela não pode ser confundida com garantia de exercício da função. Em alguns raros casos, ela tem que ser uma garantia de exercício da função, mas raríssimo, que você conta nos dedos da mão, né? Então isso virou uma espécie de direito adquirido do funcionalismo, né? A gestão por competências e capacitação voltada para os objetivos, com revigoramento das escolas de governo. As escolas de governo vivem hoje um momento importante, com uma importância destacada, elas são espaços de aprendizados muito importantes, têm que ser revigorados, né? Uma política remuneratória fixa e variável, baseada em resultados, enfim. Se eu juntar tudo, eu diria assim, uma gestão de recursos humanos para valer, né? Voltada para o cidadão, né? A função da gestão de recursos humanos é tirar desempenho das pessoas, né? Não é garantir e deixar apenas o servidor feliz. É claro que o servidor tem que estar bem. Se ele não estiver bem, ele não trabalha e não produz. Não é só o servidor, é o trabalhador de um modo geral. Mas ele tem que estar bem para devolver para o cidadão aquilo que ele está recebendo. E essa perspectiva, ela se perdeu quase que completamente ao longo do tempo, né? Próximo slide. Estou preocupado com o meu tempo. Gestão fiscal, muito rapidamente, é um encontro, talvez, da parte mais de economia com a parte de gestão pública, né? Uma preocupação muito grande com a qualidade do gasto, né? A gestão tesourária, a gestão dos tesouros, não das receitas, mas dos tesouros. Tem que se preocupar crescentemente com isso e não apenas com o papel de caixa, né? De administração de caixa, de suprir recursos ou de fazer a contabilidade ou de gerir a dívida, os haveres e coisas que o valem. O principal é a gestão da qualidade do gasto, isso requer avaliações, comparações, etc., né? Um investimento maciço em inteligência fiscal de alta tecnologia, né? Puxa, na era da internet das coisas, das notas fiscais digitalizadas, né? As carreiras de auditores têm que ser repensadas profundamente, né? Principalmente os processos de inteligência fiscal. Você pode controlar um setor de dentro da sua sala, né? Com algoritmos avançados, né? Que têm que ser desenvolvidos. Não são esses sistemas que estão aí, porque eles são muito ruins e precários, eles são quase da idade da pedra, né? São coisas muito mais avançadas que já estão surgindo e tem que surgir para melhorar o trabalho e ganhar produtividade, né? A nossa lei de finanças públicas tem mais de 50 anos, ela tem muitas virtudes, sem dúvida nenhuma, mas ela precisa ser renovada, né? A LDO precisa ser mais focada em diretrizes, a LDO virou uma coisa, né? A LOA tem que ter uma previsão de receita mais realista, né? A flexibilidade orçamentária é um grande problema, né? A rigidez, essa também é uma questão política da mais alta magnitude, né? O grau de discricionariedade é mínimo, né? Isso é um grande problema das vinculações, né? E restrições a emendas oportunistas, que a gente sabe que acabam, de alguma maneira, dilapidando o orçamento. E, por último, orçamento para resultados, que significa você ter uma vinculação muito clara entre o que você está tirando daquele recurso alocado em termos de resultado, por que o resultado não está acontecendo, eventualmente, e o que você vai fazer para melhorar essa relação e proporcionar um maior valor do dinheiro para o cidadão.
Próximo slide, por favor. Organizações e parcerias, né? Então, como é que o governo se estrutura? A estrutura ela é muito grande, ela é muito mal desenhada, e o desenho da estrutura vem piorando nos últimos anos. A gente tem alguns estudos que demonstram isso, né? É preciso fazer uma grande reorganização, né? Isso dialoga, obviamente, com os governos de coalizão, a necessidade de você criar estruturas para compartilhar o poder com partidos da sua base aliada, que acaba deformando, gerando mil problemas, né? Será que não há um ponto ótimo de encontro entre essas coisas? Alguns estados ensaiaram governos de coalizão com desenhos mais otimizados, né? Então é muito importante reduzir as estruturas e principalmente melhorar o desenho, né? Mais do que reduzir. O marco jurídico das organizações públicas, né, dorme nas gavetas da Casa Civil já há muitos anos, uma proposta de lei orgânica da administração pública que tenta lidar com essa questão, restabelecer a tipologia dos modelos jurídicos institucionais, o órgão, entidades, a tipologia das entidades, o grau de autonomia de cada um, foi tudo colocado numa vala comum ao longo dos últimos anos. É importante resgatar regimes diferenciados de autonomia, de flexibilidade e até regimes experimentais de gestão, né? Há ideias interessantes sobre isso, né? Com liberdade para errar, para ver o que dá, experimentos controlados no âmbito do setor público, né? Uma política de organização e de parcerias, né? Unidades especializadas de serviços administrativos, tentar aglutinar as áreas meio para ganhar qualidade de atendimento, para racionalizar, né? E principalmente os modelos de parceria, né? OCIPs, OS, EMIROS, que são os principais, mas é possível que haja outros mais setorizados. De novo, a governança colaborativa é uma grande tendência no futuro, já é uma realidade. Esses modelos precisam ser, a lógica desses modelos precisam dar certo, né? Porque a governança colaborativa é irresistível, ela vai acontecer de qualquer jeito. Se os modelos não funcionarem, ela vai acontecer errado. Se os modelos funcionarem, ela vai acontecer melhor, em benefício do cidadão. A gente está vendo aí, em várias áreas, né, as parcerias salvando o interesse público, na educação, na saúde, etc. O poder público não dá mais conta, pelas suas estruturas canônicas próprias, internas, de resolver os problemas. Ele precisa se parcerizar. Então, ele tem que se parcerizar bem. A gente não tem alternativa em relação a isso. Ou a gente aprende a fazer isso bem, ou a gente não vai ter política pública implementada, né? Os ministérios jamais darão, as estruturas canônicas diretas, jamais darão conta de implementar com a mesma flexibilidade das boas parcerias, né? Próximo slide, por favor. Próximo tema, muito rápido, é compras governamentais, né? Rápido. O governo compra mal, gasta muito dinheiro, compra errado, compra coisa que não presta, né? Ou não aproveita direito o dinheiro que tinha que comprar. Há um grande problema da legislação. A legislação está caindo aos pedaços há muitos anos, vem sendo remendada, recalchutagens aqui e ali, não adianta, tem que discutir quase do zero uma nova lei. Já há propostas interessantes tramitando por aí, mas esse debate tem que ser resgatado. Muita gente não tem ímpeto de mudar a 8666 porque já aprendeu a fraudar a 8666, então uma nova lei de licitação requereria um aprendizado para quem quer usá-la para o bem e para o mal. Então isso é um grande problema e um grande impedimento, mas esse debate urge acontecer o mais rápido possível. Há um grande problema de planejamento de compras, as pessoas compram sem saber de necessidades, de especificações, de demanda, etc., né? Sistemas compartilhados de suprimento precisam se azeitar, né? E a modernização dos sistemas de convênios também, um outro ponto-chave relacionado a isso. O próximo slide, por favor, né? Peço desculpas pela correria, né? Outro item fundamental, transparência e interação, né? A gente tem uma lei de acesso à informação que é porcamente implementada, né? Eu preciso, com muita frequência, coletar dados para pesquisa, sofro, porque antes da lei de acesso à informação eu pedia e as organizações, muitas delas me davam. Agora eu peço e tenho que enfrentar um trâmite infernal de preencher papéis, de esperar, de cumprir requerimento. Em alguns aspectos eu acho que piorou, né? O site de secretarias de ministérios é uma vergonha, né? É quase como para dizer que cumpriu a lei de acesso à informação, bota uma abazinha lá institucional com um monte de coisa. É um desrespeito à sociedade, total. Então, a lei de acesso à informação é como se ela não existisse. Ela está sendo muito mal implementada. Ela tem que ser resgatada e aplicada de maneira ativa, né?
não é a resistência à informação, de maneira ativa. Tá? Precisa redefinir uma política de sites governamentais, torná-los mais amigáveis para dialogar com o cidadão, utilizar os conceitos de colaboração, mobilidade e redes sociais na gestão de políticas públicas, o que, por exemplo, se vocês tiverem curiosidade depois, o que a Coreia está fazendo no governo, tal do governo eletrônico 3.0, né? O governo virar uma plataforma colaborativa, as organizações governamentais virarem plataformas colaborativas, troca de dados, abertura de dados, trabalho colaborativo, processos compartilhados, tecnologias como, por exemplo, o blockchain vão possibilitar o trabalho colaborativo governamental, intergovernamental, intragovernamental e extragovernamental em níveis que a gente nem imagina ainda. Né? Espaço de colaboração entre governos, entre entes governamentais, estados, municípios, enfim, entre os entes de modo geral, e mecanismos de pactuação nesses espaços governamentais, com recortes micro, meso, regionais também. E percebam, eu não usei a palavra participação, né? Eu estou falando de interação. Interação é mais do que participar. Participação é importante, a participação é estruturada, você convida alguém para participar de um conselho, de um comitê, a regra já está feita e tudo mais. Interação é o padrão crescente. Né? Não é que a participação vai acabar, mas a interação vai ocupar muito mais do que a participação. Né? A interação ela é em tempo real. Né? E é isso que vai acontecer cada vez mais. E é preciso criar esses espaços interativos. O próximo slide, por favor. Né? Tecnologia. Né? Bom, é outra tecnologia, há grandes fetiches em torno disso. A tecnologia está aí, a gente usa mal, a gente paga caro, a gente compra mal a tecnologia. Né? A gente se encanta com pequenas coisas, acha maravilha quando a gente tem que mandar a declaração de imposto de renda via internet. Para isso, né? Para arrancar do cidadão, os governos são muito mais eficientes, usam melhor